queridos alunos do nono ano, dando continuidade aos nossos conteúdos da aula passada, quando eu comecei a falar sobre Europa, e eu disse a vocês que nós estávamos iniciando uma nova etapa dos nossos conteúdos. E disse a vocês também que era a partir da página 72. E falei sobre o território europeu. Isso aqui só é só para que vocês possam de alguma forma se situar na aula de hoje. Eu estou falando dos temas abordados na aula anterior, para que você de alguma forma possa se situar na aula de hoje. E deixei aí um exercício para que vocês fizessem, levando em consideração os questionamentos da página 72. Inclusive, alguns ainda não me entregaram. Eu gostaria que os que estivessem assistindo pela primeira vez a aula pegasse a página 72 do livro de geografia de vocês e respondesse e enviasse para mim no privado. Então eu faço aqui umas anotações no quadro para que você possa acompanhar a nossa aula. O capítulo é Europa, regionalizações e natureza. Na primeira parte, que foi a nossa aula passada, eu falei sobre apresentando a Europa, na página 72. Então, apresentando a Europa, ok, vimos na aula passada. Hoje é nossa pretensão falarmos sobre divisão política e divisões regionais. Quando eu falo, e já começando a aula de hoje, quando eu falo sobre divisão política, eu vou falar bem lento e de maneira que você possa me entender. Quando nós estamos falando sobre divisão política, nós estamos nos referindo às fronteiras de cada nação. Ou seja, os desenhos territoriais de cada nação. E o que você tem que ter em mente quando nós falamos sobre divisão política é que essas fronteiras entre países, elas são imaginárias até certo ponto, porque não se tem uma linha propriamente. O que se tem são pontos de referência que determina o limite entre uma nação e outra. Então não pensem que tem um muro, não. O que se tem são marcos que determinam uma fronteira de uma nação e outra. Essas fronteiras vão ser determinadas de acordo com o tempo e as características daquelas populações que a compõem. Então, pode ser muito irregular as divisões que você está acompanhando no seu mapa aí na página 75, mas é o que é como é dividido essas questões. O fato é que você tem em mãos, no livro de vocês aí, um desenho da Europa, e você verá que existe aí umas divisões um tanto que irregulares, mas é o que é, só reforçando essa questão. Professor, quantos países tem na Europa? 50 países, somando todos os países. Só que esses países, eles são localizados em territórios irregulares, em terrenos irregulares, e tem como característica de localização
alguns deles, claro, em golfos ou em penínsulas. Na primeira aula de geografia, eu falei sobre o significado de península. Ah, professor, mas eu não entendi. No livro de vocês tem na página 75 aí o significado de golfo e de península. O que seria golfo? Seria o braço do mar, o oceano parcialmente cercado de terra. Ou seja, seria uma forma de ilha, só que o contrário. A ilha é cercada por água, o golfo seria cercado por terra. O que seria a península? Seria um braço do continente cercado por água. Então, na Europa tem muito disso. Na Europa tem muito disso. Tem essas nações que são localizadas essas nomenclaturas territoriais. O fato é que, quanto à divisão política, eu me atenho a essa questão porque ela é simples. É claro que não um processo de consolidação política. Quando eu falo consolidação, eu estou me referindo ao estabelecimento dela como nação. Agora, as divisões regionais, então eu posso dar um ok aqui, eu vou dar um ok aqui como já estivéssemos entendido essa questão. Aí eu vou para as divisões regionais, eu vou agora dividir a Europa por região. Professor, o que é que determina uma região? São as características sociopolíticas e econômicas. E por que não ideológicas? Pode ser, em algum momento da história pode ter sido caracterizada por ideologia. Como é caracterizada a principal divisão da Europa. As divisões regionais, já falando sobre esse terceiro tópico aqui, as divisões regionais, existem dois modelos de divisão regional europeia. A primeira, que ainda hoje é utilizada, que é chamada de Europa Ocidental e Europa Oriental. E você que já estudou Guerra Fria na disciplina de História ou até com um professor anterior de Geografia, vai entender que essa referência tem muito a ver com a Guerra Fria. Aí você se pergunta e diz, por quê, professor? Porque os países da Europa Ocidental tinham suas políticas alinhadas ao capitalismo e, consequentemente, aos norte-americanos. Daí a ficar conhecido como Europa Ocidental. É claro que aqui eu destaco também a influência do meridiano de Greenwich, que passa em linha reta a partir do Observatório de Londres. Contudo, existem países que estão no lado oriental, mas ainda assim são chamados de Europa Ocidental. Eu espero que você esteja me acompanhando, porque é sempre um cuidado que a gente tem em estar sendo entendido para quem está nos assistindo. Então, sério, professor, a Europa Ocidental é o que mais característica? Contém 25 países, é importante por estar dentro da história do Ocidente. Eu me refiro ao desenvolvimento de importantes civilizações, como a romana e a grega, e ser palco de importantes fatos, como a Revolução Industrial
e as grandes navegações. Então, ainda assim, se caracteriza por ter elevados índices de desenvolvimento humanos, o IDH, é a sigla. Os maiores IDH do mundo estão lá, na Europa Ocidental. Então, essa Europa Ocidental é a parte da Europa que se desenvolveu economicamente, mas não quer dizer que ela, por ela ter se desenvolvido economicamente equiparado a outra Europa, não quer dizer que ela é melhor do que a Europa do ponto de vista humanístico. Já a Europa Oriental era uma Europa que outrora era alinhada com a Rússia, a União Soviética, hoje Rússia. Portanto, formada também por 25 países, e é marcada pela experiência socialista. Essa Europa também é conhecida como os países do leste europeu, seria o leste europeu, seriam países menos desenvolvidos comparados com os seus irmãos europeus da Europa Ocidental. E, de certa forma, são caçulas na adoção do capitalismo como modelo econômico, ou seja, eles se atrasaram para incorporar o capitalismo dentro das suas ideologias e do seu sistema de produção. Isso faz com que eles, de certa forma, ainda estejam atrasados, equiparados aos seus irmãos ocidentais. Contudo, essa adoção ao capitalismo recém faz com que eles conquistem uma certa democracia e adotem os princípios capitalistas do pluripartidarismo, que é a existência de um ou dois ou mais partidos disputando o poder. Mas ainda vale ressaltar que existe ainda uma outra regionalização, que é a Europa em 4 regiões. No mapa de vocês está aí claro: Europa Oriental, Europa Central e Balcãs, Europa Setentrional e Europa Ocidental. Aí, essas são as regionalizações europeias e, baseado nisso, eu gostaria que vocês respondessem as questões da página 75, 76 e 77. Postasse no meu privado e para que nós possamos acompanhar o aprendizado de vocês, ok? Eu espero que eu tenha sido entendido. Tenha uma boa aula, bons estudos. Deixe seu like, se inscreva no canal, ok? Até a próxima aula.